A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. A leitura que temos feito é no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao 7. Aqui nós encontramos a leitura a respeito do O Servo do Senhor. Nós sabemos que o servo é aquele que cuida, aquele que serve, aquele que faz o trabalho, é aquele que faz a obra. Jesus, quando ele estava falando no livro de João, capítulo 13, a respeito do lava-pés, quando depois da ceia ele instituiu o lava-pés, dizendo que todos deveriam fazer o mesmo, ele disse: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é o servo maior do que o seu senhor. Foi prometido nas Escrituras que viria este servo do Senhor, o qual seria luz para os gentios. Por que luz para os gentios? Ele veio para o que era seu, ou para os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como nós temos certeza que esse servo do Senhor é Deus feito carne, o próprio Jesus Cristo? Por causa da obra que diz que ele faria, no versículo 7 de Isaías 42, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então essas trevas, trevas espirituais, trevas religiosas, trevas de falsas doutrinas. A pessoa está encarcerada em trevas espirituais. E somente a luz divina poderia brilhar nos corações dessas pessoas para que elas pudessem ver a luz do Evangelho. Hoje, em pleno século 21, muitos estão cegos e pensam que estão vendo. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando se fala a respeito da era de Laodiceia, que é a era que nós estamos vivendo, diz assim: aconselho-te que de mim compre ouros, e colírio para os teus olhos, para que vejas. Porque as pessoas precisam ter o colírio divino para ver Deus em sua palavra, e não podem ver porque foram cegados. Aí, como você sabe que essas pessoas que não conhecem a Deus na forma que Ele é, estão cegas? Elas mesmas dizem assim: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Ora, este rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, não é de mesa farta, não é de dinheiro, de maneira nenhuma. É riqueza de conhecimento, de sabedoria, de religiosidade, riquezas de igrejas, uma em cada esquina. De nada tem falta, tem estudo para tudo quanto é lado, teologia, filosofias humanas. Mas Jesus diz assim: eles dizem: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então veja, estão cegos e não sabem. Por que estão cegos? Porque o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Então veja que esta cegueira espiritual não é apenas dos olhos naturais, de maneira nenhuma. É no entendimento espiritual, que este entendimento precisaria ser renovado. Esse entendimento sendo renovado, há uma transformação na pessoa, no seu coração, na sua forma de adorar a Deus. E ao invés de adorar a Deus na carne, na carnalidade, elas começarão a adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas para isso acontecer, passa por este processo que disse São Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja, somente o entendimento sobre as coisas divinas, renovados pelo próprio Deus, é que faz com que essa pessoa deixe de ser um cego, uma cega para as coisas espirituais.
E uma vez que deixam de ser cegos, elas então podem ler as Escrituras e ver Deus nela. Ver Deus nas Escrituras. Uma vez que olharem nas Escrituras e enxergar Deus nas Escrituras, aí pode ler no livro de São Mateus, Marcos, Lucas e João, quando se fala em Jesus Cristo, o servo que tinha vindo como luz do gentio para abrir os olhos do cego e para da luz libertar da prisão dos cárceres, aqueles que jaziam em trevas. Eles vão ver que este servo do Senhor é o próprio Senhor assumindo a forma de servo. Por isso que ele diz assim: eu e o Pai somos um. Agora, foi prometido nas Escrituras que quando viesse esse servo do Senhor, ele viria com um poder tão tremendo para realizar as coisas, para fazer tantas coisas. E quem leu as Escrituras do Antigo Testamento esperava que quando o Messias viesse, ia fazer um grande rebuliço político, religioso. Ora, o mensageiro que foi prometido nas Escrituras, que viria para preparar o caminho do Senhor, o que a Bíblia diz desse mensageiro é uma coisa tremenda. Veja que a Bíblia diz assim, olha: enviarei o meu anjo diante da tua face, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todos os vales serão aterados, todos os outeiros serão aplainados, e tudo que estiver torto se endireitará. No livro do profeta Isaías foi profetizado que este era o ministério do anjo mensageiro que viria preparar a primeira vinda de Cristo. Seria uma voz clamando no deserto, que ia aplainar os outeiros, ia fazer tudo aquilo que o torto se endireitaria, tudo ia ser feito. Ora, os judeus, os religiosos daquele tempo, esperavam um homem poderoso, com voz de trovão, que transportaria montanhas de um lugar para outro, e que ia preparar o caminho, fazer uma larga escala para o Messias. Sabe o que aconteceu? Nasceu de Zacarias e Isabel uma criança que, de acordo com o próprio anjo que anunciou seu nascimento, disse que aquela criança era dotada do espírito e da virtude de Elias. Porque, na verdade, João Batista era o Elias para preparar a primeira vinda de Cristo. Agora, o nome que foi dado para ele foi Elias? Não. Presta atenção, agora quando eu falei de trevas e cegueira espiritual, que é no entendimento das pessoas. No Antigo Testamento não diz que o nome dele era João. No Antigo Testamento não diz que ele era Elias, que ele ia ter o nome de Elias. Quando ele foi anunciado, o anjo disse a Zacarias: olha, tua esposa vai conceber, vai ter um filho, e você vai colocar o nome dele de João. E ele é o Elias que haveria de vir. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Você encontra isso no livro de São Lucas, a partir do capítulo 2. A seguir você encontra estas coisas. Bem, João Batista, com poucos anos de idade, ele não foi para os seminários, não foi para os grandes templos. Não, ele ganhou o deserto para ter uma vida selvagem. Quem ia ouvir aquele homem barbudo, sem roupa, da moda da época, listrada, que tinha o sumo sacerdote? Não, ele matou ali um animal, se cobriu com a pele daquele animal, um cinto amarrado ali naquela pele, com seus cabelos despenteados, sem ter uma boa linguagem, sem ter um bom palavreado. Ele começou pelas ribanceiras do Jordão o seu ministério, dizendo: arrependam-se, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Totalmente diferente do que estava prometido no Antigo Testamento. Aparentemente, olhando pelos olhos naturais, eles esperavam um homem com um poder tremendo de realizações, preparando aí ver o Messias. Eu estou aqui preparando o caminho. Não, João começou falando sozinho, lá no Rio Jordão, chamando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a confessarem os seus pecados, a viver diferente, porque estava chegando o reino de Deus. Ninguém quis ouvir a João como Elias para preparar a primeira vinda de Cristo, como profeta mensageiro da primeira vinda.
O que é que acontece? Chegaram para ele e disseram: és tu o Messias? Ele disse: não sou. És tu Jeremias, Isaías, Elias, um dos profetas ressuscitado? Sabe o que João fez? Ele unicamente citou as Escrituras. Eu sou a voz que clama no deserto. Oh, glória! Eu sou a voz que clama no deserto. Que deserto é esse, gente? O espírito de Elias, quando ele se manifesta, é de uma maneira tão simples, tão penetrante, tão cortante, que os verdadeiros filhos de Deus, que viviam em trevas espirituais, clamando pela luz do sol, ele se agarra àquilo entre a vida e a morte. Mas os reis, os líderes, os grandes, têm memes motivos para rejeitá-lo, para rejeitar a sua mensagem. Herodes não conseguiu de maneira alguma aceitar a mensagem de João Batista, o Elias preparando o caminho do Senhor para a sua primeira vinda. Porque primeiro, o rei que recebia toda a honra do povo, João Batista apontou seu dedo e disse: não é lícito você viver em pecado, coabitando com a mulher do seu irmão. Isso está errado. Chegou para os sumos sacerdotes, para os ministros, os pastores, os bispos do dia, e disse: raça de víboras, filhos da serpente, quem vos ensinou, quem vos instruiu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas como nós somos os principais, somos os fundadores da nossa religião, eles se arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Aquele poder de aplainar, de endireitar o torto, era uma palavra dura contra o pecado religioso principalmente. E isto eles não puderam ver, não puderam aceitar. Em seguida de João, qual era seu ministério? Era preparar o caminho para o Messias. Só que eles esperavam o Messias com poder político, com poder religioso, que se levantaria contra o Império Romano e libertaria Israel de toda aquela opressão. Veio lá aquele homem, simples, humilde, sem destaque, no meio da multidão, e seguiu o caminho de todos. Primeiro, uma contradição para o entendimento cego. Se ele é o Messias, para que se batizar? Se ali está o mensageiro dizendo: arrependam-se dos seus pecados, e agora aqui está o batismo para arrependimento. Levar aquele homem no meio do povo, desce as ribanceiras do Jordão, coloca seus pés na água, desce as águas, e João o batiza. Quem estava fora disse: é um pecador como qualquer outro, está lá se arrependendo também. Como é que eu vou seguir o homem desse? Que Messias é este? No entanto, somente o profeta, a quem vem a palavra. Jesus não poderia ir para Anás, não poderia ir para Caifás, para nenhum deles, porque a palavra só vem ao profeta. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo a seus servos profetas. O mistério de Deus, o segredo de Deus, a palavra viva de Deus só pode vir a um profeta. Isto foi estabelecido desde o Monte Sinai, quando o povo de Israel não suportou a presença de Deus, e o próprio povo disse: Senhor, não fale Deus conosco para que nós não morramos. Fale Deus com Moisés, e aí nós ouviremos a Moisés. Deus então aceitou e estabeleceu aquilo, e tem falado sempre através do seu mensageiro do dia. Por isso, Jesus, sendo a palavra encarnada, feito carne, ele não poderia ir para nenhum líder religioso, só poderia ir ao profeta. Por isso ele desceu às margens e foi batizado. E quem estava fora e viu Jesus sendo batizado e pensou que ele era como qualquer outro que estava ali se arrependendo, se deu mal. Porque enquanto Jesus se aproximou de João, João trêmulo reconheceu: oh Deus, eu não aguento essas coisas. Reconheceu o dia e a sua mensagem.
Ninguém disse para João. Ele viu aquele homem descer ali, mas ele, como profeta, com visão de águia, ele olhou e disse: este é meu Senhor, este é o que prometeu a minha vinda para preparar o caminho dele mesmo. Já pensou você reconhecer que você é o única receptáculo daquilo que existe de mais poderoso, de mais sagrado? A palavra de Deus, o Logos que saiu de Deus, o pensamento expressado de Deus. E você reconhecer isso no meio de tanta confusão religiosa, do jeito que João reconheceu ali no Jordão. Todos olhavam e viam um homem comum. João olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem podia notar as palavras de João? Foram poucos. Leia nas Escrituras e você vai ver que 2 ou 3 discípulos dali por diante seguiu a Jesus, porque ouviram João dizer essas coisas. E a grande multidão tiveram aquilo como uma cena comum. João disse: eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus disse: deixa por enquanto, para que se cumpra toda a Escritura. Sabe por quê? Ele precisava ser batizado, não porque tinha pecado, porque estava se arrependendo, mas porque ele estava ali como o servo, o cordeiro para o sacrifício. E o cordeiro, antes de ser sacrificado, o sacerdote tinha que levá-lo na pia para ser lavado, para poder ser sacrificado. E ele, como cordeiro, tinha que passar por aquilo. Ele tinha que passar pela lavagem da água, para depois ser sacrificado por nós. Depois do batismo, a Bíblia diz que a pomba, o Espírito Santo, veio habitar nele. E João disse: eis que vejo o céu aberto e o Espírito Santo descendo sobre ele. Agora eu pergunto para vocês: você acha que a grande multidão viu esta cena? Você acha que a multidão que estava ali no Rio Jordão viu esta cena dos céus abertos e a pomba, o Espírito Santo descendo sobre Jesus? Você acha que a voz que soou como trovão e disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar, por isso que veio naquele instante e habitou nele em plenitude? Você acha que essa voz foi ouvida na grande Jerusalém? Você acha que essa voz foi ouvida por todas aquelas pessoas que estavam ali? Não, senhores, não foi ouvida. Aquilo passou como uma cena comum. A voz de Deus, o trovão de Deus, por mais tremendo, por mais forte que seja, só vem até o coração dos seus filhos. E se alguém mais ouvir algum barulho, ouvir alguma cena, qualquer coisa, eles não conseguirão discernir, porque Deus fala em código para seus filhos. Por isso que Deus, feito carne, falava por parábolas. Falava através de parábolas, de símbolos. E dizia: o reino dos céus é semelhante a um pescador que lançou a rede sobre o mar e ali trouxe a rede cheia. E depois que trouxe a rede, fez a escolha, separou uns que era bom e outros que era mau e lançou fora. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou semente sobre a terra. Os discípulos chegaram para Jesus em particular e disse: explica-nos, por que falas por parábolas? Porque está todo mundo aí querendo ouvir tua voz e tu fala por parábolas. Jesus disse: olha, eu falo assim para que eles, mesmo ouvindo, não entendam, e vendo não possa compreender, para que não se convertam e sejam salvos, porque eles foram predestinados para se perderem. Misericórdia! Foram predestinados antes da fundação do mundo para não verem, não reconhecerem a obra que Deus estava fazendo naquele momento. E o Messias, tão esperado por eles, que parecia que ia abrir-se o céu e descer uma grande escada de ouro, e anjos subindo e descendo: eu sou o Messias, esse sou eu. Foi diferente. Foi diferente. João batizou. O Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo é Deus, veio sobre aquele tabernáculo de carne, habitou nele, e dali foi para o deserto, sozinho, tranquilo, sem barulho, sem levante,
sem ajuntamento, sem receber nenhum título de grande fulano de tal, assim. Ele foi. Ninguém pôde ver. No livro de São Mateus, capítulo 17, creio que é isso, São Mateus 17, ou é São Lucas 17, chegaram para Jesus e disseram, porque no Monte da Transfiguração, São Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, os discípulos, o Pedro, Tiago e João, viu a Jesus conversando com dois profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Quando teve aquela grande cena, na descida do morro, os discípulos perguntaram para Jesus, porque viram Moisés e Elias lá. Então eles lembraram da escritura do Antigo Testamento e disse, mestre, por que dizem as escrituras que Elias virá primeiro? Presta atenção, porque foi dito nas escrituras que Elias viria primeiro. Tanto primeiro do que a primeira vinda, preparando o caminho para a primeira vinda, como primeiro que a sua segunda vinda. São duas coisas. Jesus disse no versículo 11 de Mateus, capítulo 17. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Presta atenção. Jesus falou então de um Elias que viria primeiro para restaurar as coisas. E este não foi João, porque João não restaurou. Ele preparou o caminho para a sua primeira vinda. No versículo 12, Jesus agora fala do ministério de João como Elias. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. E não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Eles viram isso? O povo do seu dia viu isso? Não viu. Cegueira espiritual. Cegos no entendimento. Porque o Deus desse século, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas para não verem o cumprimento das Escrituras no seu dia. Porque não adianta amanhã eu ver o cumprimento das Escrituras de hoje. Não adianta agora eu ver o cumprimento das Escrituras do passado. O importante é no dia que eu estou vivendo, é eu reconhecer que tipo de mensagem Deus está enviando. O que é que adianta hoje a mensagem de Martinho Lutero? Justificação pela fé. O que adianta hoje a mensagem de João Wesley, a santificação? Deus não fica parado, Ele segue em frente. Como diz as Escrituras, a beleza do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus é assim, Ele vai iluminando os corações de seus filhos, vai iluminando até que o sol raie de uma maneira completa. É desse jeito. Foi muito bom as mensagens dos reformadores para o seu dia, e que serve para nós até hoje. Mas o que é importante para o homem também o mensageiro preparando a sua segunda vinda. E assim como João Batista na primeira vinda ele vinha aplainando tudo com a sua mensagem importante, o mensageiro que viria preparando a sua segunda vinda, ele não viria cortando apenas, fazendo um corte aqui com o machado posto à raiz da árvore. Este era o ministério de João, o ministério do mensageiro para preparar a segunda vinda de Cristo. Não é apenas uma mensagem que corta, ela é uma mensagem que restaura. Ela restaura. Restaurar é trazer de volta a sua antiga condição original. Isso é o que é restauração. E a Bíblia diz que os céus teriam que se deter até o tempo da restauração de tudo. Este tempo da restauração
viria através de um profeta mensageiro com a mensagem dizendo: eis aí o noivo, saí ao encontro, o esposo está chegando. Esta seria a mensagem do Elias para o tempo final. Na verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E, do mesmo jeito que eles não puderam ver o cumprimento do Antigo Testamento em João Batista, e como eles não viram o ministério de João Batista como Elias, também não puderam ver o ministério do Messias que João Batista apresentou. Do mesmo jeito, hoje, por estarem com seus entendimentos cegos, eles não podem ver o cumprimento de Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este ministério eles não poderão ver, a menos que sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que tenham sido predestinados para reconhecer o dia que vivem e a mensagem para esse dia que vivem. Então, se esta escritura se cumpriu, se estamos no tempo da tarde, se estamos no tempo do entardecer do Evangelho, seria o tempo também que veria este homem como João Batista, não com uma mensagem cortante, para cortar, mas com uma mensagem de restauração, não com uma mensagem de reforma. Para isto vieram os reformadores. Os reformadores vieram para isso, para reformar aquilo que a Igreja Católica tinha desandado das Escrituras. Então eles vieram e fizeram a reforma protestante no meio religioso. Isto foi preparando as coisas. É como Jesus disse da semente. Primeiro ela brota aquele pequeno caule, depois a borla, depois é que vem a semente. Esta foi a mensagem de Martinho Lutero. Foi o talo. Depois veio a mensagem de John Wesley com a santificação. Ali estavam as folhas, a coisa mais linda. Mas depois disso veio a mensagem pentecostal. O que é que acontece? Depois que passou a era de Lutero, os luteranos se agarraram àquilo entre a vida e a morte e ficaram se alimentando daquilo e não viram mais nada. Veio a mensagem de John Wesley com a santificação pela fé. Abraçaram aquela mensagem. Depois que se foi aquele dia, aquele tempo, Deus seguiu em frente e eles fizeram uma denominação com aquilo. Vem? Os metodistas. Deus não ficou parado, Deus seguiu, porque cada vez que o homem faz uma cerca, cada vez que o homem denomina a coisa, Deus procura outro que o sirva em verdade, com humildade. Aí o que acontece? Veio a mensagem dos pentecostais, os dons carismáticos e todas estas coisas. Quem era que deveria ter feito? Os luteranos deveriam ter aceito a mensagem de Wesley, e os wesleyanos, junto com os luteranos, deveriam ter recebido a mensagem pentecostal. Mas assim como os religiosos do tempo de João, que não reconheceram a mensagem de João e automaticamente não puderam reconhecer Jesus como Messias, do mesmo jeito, os luteranos não reconheceram a mensagem de Wesley e os wesleyanos não reconheceram a mensagem pentecostal. Bem, Pentecostes, a espiga está muito bonita, florido, é a era do amor, dos dons carismáticos, de revelações, de sonhos, visões, profecias, línguas estranhas, tudo está lá. É a boneca da espiga com seus cabelinhos lá e os seus pendão balançando no vento para lá e para cá. Mas depois disso, está tudo no jeito. Aí era a hora daquilo virar grão, semente, como aquela semente que foi lançada na terra. Ela morre. Jesus disse: se uma semente não morrer, ela não produz. E a semente foi semeada, porque foi morta, foi lançada por terra, foi pisada por terra, desde o ano 325 no concílio de Nicéia. E ela permaneceu durante as eras das trevas no solo, e começou a brotar com a mensagem de Lutero. Mas aquilo ainda não era tudo, era apenas o caule brotando, a coisa mais linda. E foi crescendo, chegou por João Wesley, já o pé de árvore ou de milho já grande, bonito. Mas não é tudo,
Aquilo precisava voltar a ser a semente que foi lançada no dia primitivo da igreja primitiva. Era isso que precisava. Quando chegou o tempo da semente, teria que vir agora o quê? Não mais um reformador, mas a luz do sol, a palavra falada de Deus. E isto não poderia vir através de um reformador, porque a palavra de Deus não vem a reformadores. A palavra teria que vir ao profeta, assim como foi a João lá no Rio Jordão. Aí foi o tempo de se cumprir Malaquias 4, 5 e 6. Apocalipse 10, 7. Deus enviou um homem com a mensagem, não a mensagem de Lutero, hein? O mensageiro preparando a sua segunda vinda. E assim como João Batista, na primeira vinda, ele vinha aplainando tudo com a sua mensagem importante, o mensageiro que viria preparando a sua segunda vinda, ele não viria cortando apenas, fazendo um corte aqui, com o machado posto à raiz da árvore. Este era o ministério de João. O ministério do mensageiro para preparar a segunda vinda de Cristo não é apenas uma mensagem que corta. Ela é uma mensagem que restaura. Ela restaura. Restaurar é trazer de volta a sua antiga condição original. Isso é o que é restauração. E a Bíblia diz que os céus teriam que se deter até o tempo da restauração de tudo. Este tempo da restauração viria através de um profeta mensageiro com a mensagem dizendo: eis aí o noivo, saí ao encontro, o esposo está chegando. Esta seria a mensagem do Elias para o tempo final. Na verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E do mesmo jeito que eles não puderam ver o cumprimento do Antigo Testamento em João Batista, e como eles não viram o ministério de João Batista como Elias, também não puderam ver o ministério do Messias que João Batista apresentou. Do mesmo jeito, hoje, por estarem com seus entendimentos cegos, eles não podem ver o cumprimento de Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este ministério eles não poderão ver, a menos que sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que tenham sido predestinados para reconhecer o dia que vivem e a mensagem para esse dia que vivem. Então, se esta escritura se cumpriu, se estamos no tempo da tarde, se estamos no tempo do entardecer do Evangelho, seria o tempo também que veria este homem como João Batista, não com uma mensagem cortante, para cortar, mas com uma mensagem de restauração, não com uma mensagem de reforma. Para isto vieram os reformadores. Os reformadores vieram para isso, para reformar aquilo que a Igreja Católica tinha desandado das Escrituras. Então eles vieram e fizeram a reforma protestante no meio religioso. Isto foi preparando as coisas. É como Jesus disse da semente. Primeiro ela brota aquele pequeno caule, depois a borla, depois é que vem a semente. Esta foi a mensagem de Martinho Lutero. Foi o talo. Foi o talo. Depois veio a mensagem de John Wesley com a santificação. Ali estavam as folhas, a coisa mais linda. Mas depois disso veio a mensagem pentecostal. O que é que acontece? Depois que passou a era de Lutero, os luteranos se agarraram àquilo entre a vida e a morte e ficaram se alimentando daquilo e não viram mais nada. Veio a mensagem de John Wesley com a santificação pela fé. Abraçaram aquela mensagem. Depois que se foi aquele dia, aquele tempo, Deus seguiu em frente e eles fizeram uma denominação com aquilo. Vem? Os metodistas. Deus não ficou parado, Deus seguiu, porque cada vez que o homem faz uma cerca, cada vez que o homem denomina a coisa, Deus procura outro que o sirva em verdade, com humildade. Aí o que acontece? Veio a mensagem dos pentecostais,
os dons carismáticos e todas estas coisas. Quem era que deveria ter feito? Os luteranos deveriam ter aceito a mensagem de Wesley, e os wesleyanos, junto com os luteranos, deveriam ter recebido a mensagem pentecostal. Mas assim como os religiosos do tempo de João, que não reconheceram a mensagem de João e automaticamente não puderam reconhecer Jesus como Messias, do mesmo jeito, os luteranos não reconheceram a mensagem de Wesley e os wesleyanos não reconheceram a mensagem pentecostal. Vem, Pentecoste. A espiga está muito bonita, florido. É a era do amor, dos dons carismáticos, de revelações, de sonhos, visões, profecias, línguas estranhas, tudo. Está lá. É a boneca da espiga com seus cabelinhos lá e os seus pendão balançando no vento para lá e para cá. Mas depois disso, está tudo no jeito. Aí era a hora daquilo virar grão, semente. Como aquela semente que foi lançada na terra. Ela morre. Jesus disse, se uma semente não morrer, ela não produz. E a semente foi semeada, porque foi morta, foi lançada por terra, foi pisada por terra, desde o ano 325 no concílio de Nicéia. E ela permaneceu durante as eras das trevas no solo, e começou a brotar com a mensagem de Lutero. Mas aquilo ainda não era tudo. Era apenas um caule brotando, a coisa mais linda. E foi crescendo, chegou para o João Wesley. Já o pé de árvore ou de milho já grande, bonito. Mas não é tudo. Aquilo precisava voltar a ser a semente que foi lançada no dia primitivo da igreja primitiva. Era isso que precisava. Quando chegou o tempo da semente, teria que vir agora o quê? Não mais um reformador, mas a luz do sol, a palavra falada de Deus. E isto não poderia vir através de um reformador, porque a palavra de Deus não vem a reformadores. A palavra teria que vir ao profeta, assim como foi a João lá no Rio Jordão. Aí foi o tempo de se cumprir Malaquias 4, 5 e 6. Apocalipse 10, 7. Deus enviou um homem com a mensagem, não a mensagem de Lutero, não de Wesley, não com os dons carismáticos, mas agora restaurando tudo. Tudo que os reformadores deixaram de lado, viria agora esta mensagem, viria o Elias para a era de Laodiceia, como o sétimo anjo enviado à sétima era da igreja, com a mensagem de restauração, restaurando os dons. Porque o que aconteceu no tempo da reforma? Lutero disse, o justo vive da fé. Era a luz de Deus para o dia, porque estava só brotando da terra a semente. O justo vive da fé. Ele tinha que enfrentar o quê? Ele estava enfrentando o poder papal, que tinha vendido salvação, que dizia que o homem era salvo por comprar o perdão dos pecados, por subir escadas de joelho, por carregar pesadas cruzes nas costas, por dar altas somas à igreja por causa de um pecado cometido. A luz começou a brilhar, o caulozinho começou a nascer. E Lutero disse, isso não é verdade. O justo vive da fé. O sacrifício já foi feito na cruz. Aleluia! E quanto a igreja dizia que a hóstia, depois de benzida pelo sacerdote, era o corpo literal de Cristo, e o vinho era sangue literal de Cristo, Lutero jogou aquilo no chão e disse, isto é blasfêmia, isto é trigo, isto continua sendo do vinho, não pode ser o corpo e o sangue de Cristo, são elementos que apenas o representam. Veja a diferença, é muito diferente. E aí, aquela era a mensagem de Deus para o dia. Lutero se foi, Deus não ficou parado, levantou João Wesley para continuar. No tempo de Lutero, o justo vive da fé. Então eles ainda fumavam seus cachimbos, batizavam crianças, tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi a doutrina instituída pela Igreja Católica, que Deus era 3 pessoas distintas e oravam separado para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Eles não tinham luz suficiente para ver que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 títulos de um mesmo Deus. Como um Pai, Ele é Deus sobre o homem no Antigo Testamento. Como um Filho, Ele é Deus com o homem no Novo Testamento, Deus conosco.
E como Espírito Santo, nem é sobre, nem com, é no. Deus morando no homem. Este é o mistério da divindade. É aquilo que Paulo disse, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que estava no céu, nasceu de uma virgem, cresceu como menino, foi chamado de filho, foi chamado de servo do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vem, e mais depois disse, eu e o Pai somos um. O Pai que habita em mim é quem faz as obras, porque Deus é Espírito. E só podia habitar noutra pessoa, uma pessoa não pode habitar em outra. Eu posso dizer para meu irmão que nós dois somos um. É uma unidade composta, porque concordamos na mesma coisa, mas eu não posso estar nele, porque somos duas pessoas diferentes. Deus pode habitar em Cristo, porque Deus é Espírito. E somente o Espírito pode habitar em outra pessoa. Por isso ele disse, o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Vem. Mas aí, a mensagem do Lutero, passou aquele tempo e Deus trouxe uma nova mensagem, John Wesley. E ele disse, não é só justificação pela fé e continuar com a mesma vida de pecado. Você vive pela fé, então agora vamos mudar nosso comportamento. Quem bebia, deixe-se de lado. Quem fumava, deixe-se de lado. E vamos procurar nos santificar. Aí veio a mensagem pentecostal e disse, tudo bem, não é só santificação. Primeiro você se justificou pela fé, se arrependeu dos seus pecados. Mas agora você precisa então da santificação. Procurar viver uma vida limpa. Está limpo? Então vamos procurar agora ser preenchido com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, para o seu dia, estava vindo sob medida, em medidas pequenas, com os dons, porque eles não estavam preparados para receber a totalidade da palavra falada, a palavra que cria, a palavra que gera. Era apenas um movimento carismático, era Deus enviando os dons sobre o seu povo, para eles se acostumando com o Espírito Santo e aprendendo do Espírito Santo. E esse aprendizado faria com que eles obedecessem a palavra, e somente obedecendo a palavra que pode receber o doador dos dons, o escritor, o autor da Bíblia Sagrada, que é o próprio Espírito Santo. E isso não viria atrás de reformadores, viria através de uma mensagem de restauração, porque todos os cabos que ficou solto pelos reformadores teria que ser um profeta para juntar todos os cabos. E este profeta seria o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Não apenas um pregador, não apenas um homem com uma boa mensagem, mas era um revelador de mistérios. Bem, por que revelador de mistérios? Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10,7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, ou seja, quando pregar a sua mensagem, todos os mistérios de Deus serão revelados. Agora, irmão, concluindo este assunto, se não vir o ministério de João, se não vir o ministério de Jesus, viriam eles agora o ministério do restaurador? De maneira nenhuma. Primeiro, os religiosos do nosso tempo só poderiam receber um homem se ele tivesse estudado não sei quantos anos na grande universidade e passado por tantos anos no Instituto Teológico de tal denominação assim. Aí aquela denominação o reconheceria. Não serviria para outra denominação, porque a sua doutrina já é diferente. Vem? Então, se Deus levantasse um homem de uma organização religiosa, não importa, se entre os irmãos batistas, entre os irmãos da Assembleia, entre os irmãos da Universal, entre os católicos, seja os espíritos, seja o que for, se Deus levantasse um homem de uma dessas denominações, a doutrina que ele ensinasse não seria aceita pela outra, e assim sucessivamente. O que é que Deus faz? Deus faz assim: Deus não levanta um homem de denominação nenhuma. Ele só levanta um homem que esteja descomprometido com movimentos religiosos, por melhores e mais bem intencionados que ele seja. Por isso, ele não levantou João dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos herodianos, nem dos essênios, nem de nenhum deles. Trouxe lá do deserto. E é justamente por isso
que o sétimo anjo, o revelador do mistério, ou o Elias para o tempo final, para preparar a segunda vinda de Cristo, ele não poderia sair de nenhuma denominação. Ele teria que pregar sua mensagem sozinho, sem nenhum compromisso, para que não comprometesse a doutrina sagrada com credos de qualquer igreja que seja. Por isso que Deus usa o ministério e o profeta Elias, porque desde a primeira vez que esse ministério esteve na terra, no livro dos reis, quando aparece o profeta Elias, não diz quem foi seu pai, não diz quem foi sua mãe, não diz qual religião pertencia, não, apenas o tisbita dos moradores de Gileade. E ele era reconhecido pela roupa que usava, a sua roupa de pele de animal, a sua capa de couro ali. Era conhecido assim, através do seu traje, da maneira que ele andava, o ensinamento dele contra Jezabel, contra a grande mulher do dia. E é por isso que a mensagem do Elias desta era não está comprometida com nenhuma religião. Antes tem se levantado contra a principal, a mãe das meretrizes e abominação da terra, e também contra suas filhas. E a sua mensagem é esta: sai dela, povo meu, sai do movimento organizado, sai da confusão religiosa e venha para a palavra. A restauração é isto. A mensagem de restauração é isto: é trazer os filhos de Deus de volta à palavra, porque somente a palavra pode produzir o verdadeiro grão semente. Não o talo, não as folhas, não a espiga, mas a mesma semente original. Somente a mensagem de restauração é que pode trazer a coisa de volta ao princípio, e aí trazer de volta hoje para a igreja a doutrina apostólica, o batismo bíblico correto, uma santa ceia correta, acompanhada com lava-pés, como Jesus ensinou, colocando a mulher no seu devido lugar, o homem na sua verdadeira posição, os pastores no seu devido lugar. Não importa se não aceitem. A Bíblia diz assim: eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Que ouçam ou que deixem de ouvir. Então qual é a minha missão e a sua missão? Como filho de Deus, como um cristão que tem sido abertos seus olhos, que não tem o entendimento cegado por Satanás, é avisar para os seus irmãos: você não quer saber? Você não quer ouvir? Você não quer entender? Você não quer ver? Mas eu digo uma coisa para vocês: Deus, nesses últimos dias, tem enviado a sua mensagem de restauração. E assim como João Batista não foi aceito, e também não foi aceito o Messias, do mesmo jeito, a mensagem de restauração não será vista pelo mundo comum, pelas religiões comuns, só será vista pelos escolhidos por Deus. E é justamente esses escolhidos que escutam o clamor, o alarido: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E aí eles se levantam de supetão ali, escuta a mensagem, pede o seu batismo e procura viver segundo as Escrituras, porque esta semente tem que ser a semente da palavra, não é uma semente religiosa, dogmática. Eu não digo uma semente católica, espírita, seja o que for, ou de qualquer igreja que seja, mas uma semente da palavra de Deus, sem título, sem vínculo com nada, sem se comprometer com nada, comprometida apenas com o Espírito Santo que é enviado para aqueles que o obedecem. Amém? Vamos colocar de pé? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nesse instante, Senhor, agradecemos a Ti por esta pequena mensagem. Nós cremos que estas coisas são a verdade, Pai, porque nós temos crido que o Senhor tem nos revelado a Sua palavra, não porque merecemos, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque o Senhor, antes da fundação do mundo, tinha nos visto como seus filhos, e no tempo próprio o Senhor derramou sobre nós a chuva do ensinamento, e aí nós temos podido ver Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Obrigado por estas coisas, Senhor. E aonde esta palavra chegue, aonde esta mensagem chegar, não importa como, por qual meio, mas que possa transmitir para os corações dos eleitos a mesma coisa que tem transmitido para o meu coração, para os nossos corações nesse instante. Revela, Senhor, a Tua palavra nos corações dos Teus filhos. Revela a Tua palavra nos corações dos meus ouvintes.
É a minha oração no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos encerrar cantando. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Amigos cristãos, esta mensagem, o servo do Senhor, foi pregado no Tabernáculo Fé Perfeita, em Francisco Morato, São Paulo. Irmãos, adeus, eu vou partir. A saudade são tamanha, Jesus Cristo me acompanha, Ele cuidará de mim. Cópia desta e de outras mensagens você pode pedir entrando em contato conosco. Sinal para partir, irmãos, adeus, eu vou partir. A saudade são tamanha, Jesus Cristo me acompanha, Ele cuidará de mim. Sejam alvas tuas vestes, brancas como Jesus fez. Faz com Deus uma aliança, ficará como lembrança o Salmo 133. Adeus, irmãos. Neste finalzinho queremos avisar para vocês que têm acesso à internet, que o nosso site de evangelização é www.doutrinadamensagem.com.br. Hoje, eternamente, foi Ele quem me curou e também me batizou e mandou vencer a serpente. E agora chegou o momento de dizermos até logo, até daqui a pouco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos, adeus, eu vou partir. A saudade são tamanha, Jesus Cristo me acompanha, Ele cuidará de mim. Este programa é realizado pelo Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo.